E aí, gurizada, meu nome é Helena Miller, eu sou especialista em futebol feminino. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês sobre o dia que eu apareci na TV. Sim, eu apareci na TV lá no ano de 2020, no Globo Esporte RS do Rio Grande do Sul, contando sobre o meu projeto na época, sobre o meu golaço que eu fiz no Campeonato Gaúcho e todo o trabalho que eu vinha desenvolvendo já no futebol feminino, ajudando outras meninas a chegar ao futebol profissional. Então fica comigo até o fim desse vídeo para entender essa história e saber em que pé que anda hoje em dia. Tamo junto! Então, gurizada, antes de eu começar a contar essa história, já deixa o like, já compartilha aí com o pessoal. Acho que cabe eu contextualizar um pouco, né? Tem muita gente nova chegando no canal que não me conhece, não sabe o que eu tô fazendo aqui, enfim. Para vocês entenderem, eu me tornei jogadora profissional com 24 anos de idade. Isso mesmo. Quando eu tinha 17 anos, eu não tive oportunidade com futebol feminino, acabei deixando o futebol de lado, fui para a faculdade, estudei, me formei em relações públicas, e só depois de alguns anos de formada que eu decidi voltar a jogar e, enfim, tentar a carreira no futebol. E isso. Então, em 2018, eu joguei o meu primeiro campeonato oficial, o Campeonato Gaúcho, como vocês podem ver, né? Ai, nossa, que delícia. Sou do Rio Grande do Sul, então eu joguei o Campeonato Gaúcho e foi muito importante porque abriu portas, junto com um trabalho que eu fiz também de comunicação, de marketing, de branding. Eu consegui montar meu material e ter duas experiências no exterior, né, no caso. Minhas duas primeiras experiências na Europa. O primeiro país que eu fui foi para a Letônia, que foi uma surpresa para mim, para minha família, para todo mundo. E foi muito bom, muito positivo, conheci muita gente. Joguei na neve pela primeira vez e foi uma experiência muito marcante, né? Que eu consegui pela primeira vez conhecer uma realidade diferente da que eu vivia, né? Do interior do Rio Grande do Sul. Então, foi muito massa, até em relação ao inglês também, né? Que lá eles falavam russo, letão, e aí então o inglês era o que salvava. E aí, no meu inglês era bem básico, então foi bem bom. E nesse sentido, na sequência, em 2019 ainda eu consegui a minha primeira experiência na Áustria, né? Também com o meu trabalho de marketing e redes sociais e o networking, que é primordial. Eu consegui um contrato na Áustria, e fui para lá jogar a terceira divisão, num cenário onde eu era a primeira brasileira estrangeira na liga, né? Então, as meninas, as minhas companheiras de equipe, todas austríacas, com família, tudo organizado lá, e aí cheguei lendo. Ai, que loucura. Isso. Então, terminei a temporada, voltei pro Brasil. Então, 2020 foi aquela loucura que todo mundo lembra, parece que foi ontem, né, quando começou a pandemia. Eu até então jogaria em São Paulo, um time do interior para a Copa Paulista, né, o Paulistão. E começou a pandemia, enfim, reestruturação de planos, voltei para o Rio Grande do Sul, continuei treinando, porque a vida do atleta é assim, né, tu não sabe quando que vai voltar e quando que vai ter chance, enfim. Segui me preparando, e em 2020, em meio à pandemia, eu comecei a ficar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que, né, por onde eu começo? Eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o quê. Eu acho que todo mundo teve um pouco disso dentro da sua área, né? Uma preocupação com o futuro, porque de repente a gente percebeu que a gente não tinha controle de nada, né? A pandemia veio para botar a gente no nosso lugar e falar: ei, querido, pode planejar o que for, mas a vida não é um morango. Então, nessa época, eu comecei a questionar e ver como que eu poderia contribuir com o cenário do futebol feminino de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, apesar de eu ainda não estar na posição onde eu gostaria de estar ainda, porque obviamente é sonho de toda jogadora chegar na seleção, né? Eu sabia que isso era um passo muito grande, né? Considerando o meu contexto já com 25, 26 anos. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, poxa, querendo ou não, com 24 anos, tu ir para Europa, tu jogar um campeonato FIFA, UEFA,
né, e da forma que as coisas aconteceram, como eu me empenhei e as portas foram se abrindo. Resumindo, eu decidi escrever um e-book para dar orientações e dicas para mais meninas conseguirem avançar nas suas carreiras. Não necessariamente, porque se tu fizer o meu passo a passo, tu vai para a Europa, não. Mas no sentido de dar uma orientação, de ver o que elas poderiam fazer para, quem sabe, chegar ao futebol profissional. Então, eu escrevi esse e-book, lancei no ano de 2020, e junto com ele também comecei a dar mentorias. Tem meninas que estão comigo até hoje, estão assistindo esse vídeo aqui com certeza, onde, basicamente, eu ensinei estratégias de comunicação, marketing, posicionamento em redes sociais, para que elas também conseguissem parcerias, apoios, entre outras questões. Então, até um parênteses, quando eu comecei esse trabalho, eu pensei em focar justamente nisso, né, em marketing, comunicação e tal. Mas, ao conviver com as meninas, eu percebi que eu precisava falar de coisas muito mais específicas e básicas, como a importância da preparação física, da alimentação, do descanso, da cabeça, né, de ter uma mentalidade, um objetivo, de ter um plano de carreira. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho nesse sentido e também orientar meninas, né, para que elas pudessem, de repente, conseguir oportunidades dentro dos lugares que elas estavam, né. Então, foi muito importante, até porque eu conheci gurias do Brasil inteiro, de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Então, foi muito bom esse começo. E, voltando, no meio da pandemia era aquilo, ninguém sabia o que ia acontecer, quando que vai, quando que para, quando que melhora, quando que pode sair de casa, agora não pode mais, tal. E aí aconteceu o Campeonato Gaúcho, que foi meio que assim, última hora, vamos lá, quem quer, vamos, não vamos. Eu acho que teve 5 ou 6 equipes apenas, até porque os recursos eram curtos, e aí a cada jogo, toda a equipe tinha que fazer o teste, só podia jogar se tivesse negativo, obviamente. Enfim. Com tudo isso dito, nós jogamos contra o Grêmio e Inter, eu representei a equipe do Lajadense, e no jogo contra o Brasil de Farroupilha, eu marquei um golaço de fora da área, vai aparecer depois. E na época, eu postei, né, nas minhas redes sociais e marquei lá o Globo Esporte, a Alice e tudo. E aí chegou até eles, chegou até a equipe do Globo Esporte. E o resultado foi sensacional. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Era entre Natal e Ano Novo, fim de ano, toda aquela função. Eu sabia que a matéria ia sair, mas não sabia exatamente o dia, quando. Então era todo dia ali parada, na frente da TV, esperando quando que ia sair a matéria. E no dia que saiu, gente, eu me emocionei tanto. Eu tava com a minha tia-avó, a gente tinha acabado de almoçar. E aí, esse que apareceu ali. Nossa, chorei muito. Vou compartilhar com vocês. Maurício, vamos mudar um pouquinho agora de assunto? Vamos falar de golaço? Olha aí junto comigo. Essa é a Helena, formada em comunicação, relações públicas. Essa é a Helena, jogadora de futebol. Fez esse golaço no jogo de decisão do 3º lugar do Gauchão Feminino desse ano. Eu me tornei jogadora depois da formação, depois da faculdade. Em 2018, eu joguei o Campeonato Gaúcho pelo Estrela, o que me abriu muitas portas. Do Estadual Gaúcho foi para Letônia e depois para a Áustria. Por causa da pandemia, voltou ao Rio Grande do Sul e está fazendo um golaço fora de campo também. Uniu suas 2 versões e criou uma consultoria especializada em gurias que querem ser jogadoras. Nesse trabalho eu consigo passar o meu conhecimento, a minha experiência e ajudar elas a encontrar os caminhos para se tornar profissional. Essa é a Helena, uma apaixonada pelo futebol feminino. Para todas as gurias que têm esse sonho, acreditem, vão atrás, lutem, porque o futuro do futebol feminino é brilhante e o sucesso está só começando. Tamo junto! Olha só, depois desse jogo, a Helena postou esse golaço nas redes sociais e marcou o @GloboEsporteRS. Escreveu o seguinte na legenda: será que vai para a lista do Prêmio Bucha do Gauchão Feminino? Então eu pergunto pro cara que escolhe as buchas do Gauchão, Maurício Saraiva, vale Prêmio Bucha? Doutora Kelly Costa, vai Prêmio Bucha pelo gol que é bonito e pelo conjunto da obra do que a Helena está fazendo para ajudar colegas de profissão ou quem quer virar colega de profissão. Ó, clap, clap.
Então, essa matéria foi um marco muito importante na minha história, na minha trajetória, porque a gente não sabia, né, quando que a pandemia ia acabar, quando que a situação ia melhorar, quando que os campeonatos iam voltar, a vida ia voltar, né? Então, eu ver esse reconhecimento e, nossa, eu até me emociono, um programa que é referência no Brasil todo, né? Cada estado tem o seu, mas falando do Rio Grande do Sul, que é onde eu fui criada, desde muito jovem, todo dia, não podia, eu brigava com a minha família pelo barulho da louça, eu gritava, mãe, é o barulho, quero assistir. Todos os dias, religiosamente, assistindo programa que falava de futebol, que mostrava os gols, os lances, nunca perdi um. E de repente eu tô lá. Ai, meu Deus, eu não posso chorar. Bom, certo, desculpe. Pois bem, depois, então, dessa matéria, virou o ano, começou 2021, ainda não estava, vamos dizer assim, as coisas não estavam ainda claras e organizadas, enfim. Mas eu consegui o meu próximo contrato, que foi na Polônia. Então, na metade do ano, acredito, eu mudei para a Polônia, onde eu joguei mais uma temporada. Foi bem diferente, eu diria, eu fiquei mais tempo lá. Passei por altos perrengues, preciso dizer, porque a vida, de novo, a vida não é um morango. Mas no meio dessa caminhada, eu conheci muita gente, eu aprendi muito, eu me desenvolvi como pessoa, como atleta. Então foi muito importante essa minha temporada na Polônia. Inclusive até aprendi o idioma. Quem aprende polonês, né? Claro que hoje eu já não lembro mais, né? Porque eu estou estudando alemão, então o alemão ocupou o espaço. Mas, enfim, foi muito importante para minha carreira. E aí eu voltei para o Brasil, né? Depois da temporada, voltei naquelas. E agora, né? O que vem depois? O que vai acontecer? Porque é assim, né? A gente nunca sabe. Até que eu recebi uma proposta de ir para os Estados Unidos para ser auxiliar técnica na liga universitária. No primeiro momento eu fiquei meio assim, opa, mas e a minha carreira de atleta? Como é que faz? Né? Vou parar de jogar? Ah, não, porque tu consegue, tu pode continuar treinando, tu pode jogar aqui e tal e tal. Tá bom. Então, para fazer um Masters, né, um mestrado, e trabalhar com futebol, sounds like a plan. Bora. Então, em 2022, eu mudei para os Estados Unidos, para West Virginia, que é, meu Deus, Virgínia Ocidental, isso. E a faculdade se chama Salem University, onde nós tínhamos 60 atletas, entre guris e gurias, então 20 meninos e 40 meninos, mais ou menos. A gente disputou a NCAA Division II e foi a minha primeira experiência como treinadora. Apesar de não ser treinadora principal e ser auxiliar, foi muito, muito interessante ver o quanto que eu consegui perceber como que é a vida do outro lado, sabe? Até então eu só tinha sido atleta, jogadora, então eu estava dentro do campo. E como treinadora eu consegui ter uma outra perspectiva, né, do lado de fora. Apesar de eu ainda querer jogar, aquilo ali me deu uma entrega, muita experiência, muita bagagem, sabe? Principalmente em relação às meninas. Eu tive uma conexão muito forte com as gurias, até por questão de identificação, eu era a única mulher da comissão, né, que ainda é uma realidade, infelizmente. Né, o meu sonho é ver mais mulheres participando de comissões técnicas, enfim. Estamos melhorando. Acredito que, quem sabe, um dia, né, a gente chega lá. Mas por eu ser a única mulher, as meninas do time acabavam recorrendo a mim para falar sobre certos assuntos, sobre certas questões, para conversar, para pedir conselho, enfim. Então foi uma experiência muito válida e saí de lá então com um Masters em Sports Recreation Management, ou seja, gestão desportiva e tal. E aí o meu inglês melhorou, né? Teve que melhorar. Isso. Depois dos Estados Unidos, eu acabei me afastando da área do futebol, justamente por estar num momento onde eu estava buscando estabilidade, buscando uma vida mais tranquila, porque a gente sabe que no futebol não tem isso, né? É de domingo a domingo, é de noite, fim de semana, então tu não tem muito essa liberdade. Né? Então eu pensei, não, acho que eu preciso de um tempo, vou dar um tempo da bola, vou entrar para o mundo corporativo. Foi quando eu mudei para a Alemanha, para trabalhar em outras coisas e não estava relacionada ao futebol.
Levou um tempo até eu voltar a jogar. Foi mesmo, foi mesmo. Eu levei acho que 1 ano, coisa assim, para me envolver com futebol de novo, para começar a procurar um time para jogar, para treinar, enfim. E treinei um time, uma equipe na cidade que eu morava, em Constance. Não consegui me conectar com as meninas, por incrível que pareça. Não sei, não rolava. O meu alemão também não estava bom ainda, então eu dependia do inglês. Então foi meio assim. Levou um tempo até que eu encontrei um novo clube. Já foi agora, em 2025. Encontrei um clube que eu me senti confortável, que eu me dei bem com as meninas. E aí, meu Deus, eu fiz uma pré-temporada. Sabe aquelas pré-temporadas maravilhosas de tiro, 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 tiro? Ai, gente do céu. Eu com meus 30 e tantos, correndo com as meninas de 18, 20 anos, vou te falar. E consegui, tá? Nossa, busquei meu pace, voltei a correr, foi muito bom. Só que logo depois eu acabei saindo. Eu comecei a temporada, comecei a jogar a temporada com esse clube lá. Posso até fazer um vídeo sobre, deixa aí nos comentários se você tem curiosidade de saber como que foi. Eu acabei mudando para Munique, que é onde eu estou hoje, e por conta de uma oportunidade de ser treinadora novamente. Dessa vez como head coach, ou seja, treinadora principal da equipe sub-17 de um clube, do KSC. Então eu vim para cá, comecei a fazer o trabalho. Tem um vídeo, inclusive, sobre a temporada, vou deixar aqui no link, aliás, na descrição, isso, o link para vocês. Fiz voltas e voltas, resumindo, a vida nos leva para onde a gente não deveria sair. Fica a reflexão. Então, trabalhando de novo com futebol mais perto das meninas, além do sub-17, eu também tinha o sub-9, as pequenininhas. Ai, coisa mais fofinha. Isso me trouxe de volta a vontade de fazer a diferença no futebol feminino, de trazer o meu conhecimento, de compartilhar a minha bagagem. São 6 países envolvidas, que eu me envolvi, no caso, com o futebol feminino. 6 países onde, na verdade, eu tive a oportunidade de conhecer tantos lugares por conta do futebol. E não foi sorte, foi trabalho. Foi muito trabalho, eu me empenhei muito para conseguir as oportunidades, nada caiu do céu. E acho que uma dose de coragem, uma dose de teimosia. Faz sentido. E hoje eu estou passando por um novo momento. Esse canal faz parte dessa transição. O meu objetivo aqui é compartilhar e trazer a realidade do futebol feminino, baseada em fatos, não em achismo. Tudo que eu trago aqui não foi algo que eu inventei e criei da minha cabeça. Tudo eu vivi, ouvi, experienciei, conheci. Então, a intenção é justamente trazer conteúdos diferentes do que a gente tem, que por acaso não são muitos, né, em relação ao futebol feminino, sobre o que é o universo do futebol feminino, que é completamente diferente do masculino, né? Então, o meu objetivo é compartilhar sobre a área. O futebol feminino precisa de mais conteúdo, de mais divulgação, de mais pessoas envolvidas, mais mulheres, porque aí sim a gente vai conseguir crescer. E hoje o futebol feminino vive o seu melhor momento. Os números estão aí, não mentem, né? Finalmente o cenário global está enxergando o futebol feminino como um business, ou seja, ele tem chances reais de gerar lucro, de movimentar a economia. Basta ver o que foi na Euro do ano passado. A Euro de 2025 foi a maior da história. Aliás, eu participei como voluntária. Foi incrível. O movimento está acontecendo e acho que cabe a nós, pessoas envolvidas com o futebol, falar sobre isso, divulgar. E esse vídeo aqui de hoje, para além de compartilhar com vocês a minha história e essa matéria sensacional do Globo Esporte, me colocar à disposição, né, para trocar ideia, para orientar meninas. Né? Eu tenho um trabalho de mentoria para meninas que estão começando, que querem alavancar a carreira, que não sabem por onde começar, até mesmo os pais que às vezes querem ajudar e não sabem como, né? O meu conteúdo ele é para todos os públicos, para quem é curioso, para quem está conhecendo, para quem é envolvido, para quem assiste futebol feminino, para quem ainda não conhece, para quem tem filhos ou sobrinhos, enfim, que gostam do futebol feminino. Então, eu tô aqui para isso e em breve muitas novidades. Eu estou passando por uma transição, como eu falei, e a minha intenção é estar cada vez mais presente e contribuindo com o meu conhecimento, com a minha expertise no desenvolvimento do futebol feminino do Brasil e do mundo, né? Por que não? Então, muito obrigada por assistir até o final. Deixe teu like, compartilha com os amigos e tamo junto. Até o próximo. Oi.